todos, namastê, om. Olá, namastê, então, om. Om. Então cá vamos. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krtau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvisha vahai. Om Shanti Shanti Shanti. Vedanto Jnana Diposti Tamo Nashana Kridyataha Samsara Moksha Krichaiva Vedantaya Namo Namaha. Estamos a pôr a nossa vida em perspectiva. É a proposta destas aulas iniciais para que fique bem claro o que nós queremos na nossa vida. Falamos de vários tópicos. O primeiro deles foi as buscas universais dos seres humanos. Isso levou-nos ao problema fundamental do ser humano, que é o sofrimento consequente à ignorância de si mesmo. Tudo isso a gente viu, né? E vimos também que o que se prende bem no fundo de todas as buscas dos seres humanos é a busca por liberdade ou a busca por felicidade. E também vimos que ambas essas buscas, a busca por felicidade e a busca por liberdade, são uma e a mesma busca, vistas de prismas diferentes, vistas de pontos de vista diferentes. Todo o ser humano quer sentir-se bem, quer sentir-se feliz, quer sentir-se em paz, não é? E isso é, no fundo, a busca por felicidade.
que é, no fundo, querer ver-se livre de todas as limitações que experiencia, ou pelo menos do senso de limitação. Não é? Essa visão sobre si, e esse si é um eu pequeno, um eu inadequado, um eu que não está à altura, um eu insuficiente perante os vários cenários da vida. Não é? E vimos também que a ação é incapaz de remover esse senso de insuficiência que é, no fundo, um vazio, que é chamado pelos grandes mestres da nossa tradição de apurnatuam, ou seja, um senso de incompletude, de que alguma coisa me falta, de que eu não estou completo, de que eu preciso de me completar. E essa completude vem numa fase a seguir, alguma coisa que eu tenho que fazer, que está lá no futuro. Não é? E daí a busca toda humana, não é? Será aquilo que me vai completar? Não é? Será o filho, a filha, a casa? Não é? E para entender essa busca por completude, que é a busca por felicidade, que é a busca por liberdade, é a mesma busca, nós fizemos um diagnóstico à raiz do problema. Mas, afinal de contas, o que é que está na base do problema do ser humano, que é o sofrimento? Não é? E descobrimos que é a possibilidade do ser humano estar errado acerca de quem ele realmente é. E que essa possibilidade é muito, muito provável de ser um facto. Estão a ver? E até que essa possibilidade se torne um facto apreciável para o ser humano, não é? O Vedanta, até esse momento, não tem realce, não tem voz. Estão a ver? Ainda não entra na vida da pessoa para fazer diferença e para dizer assim, eu estou aqui, é isto que tu precisas, é de mim que tu precisas. Estão a ver? Porque a pessoa ainda não descobriu, ainda não diagnosticou bem, corretamente, qual o problema. E foi isso que nós fizemos na aula passada. Fizemos um diagnóstico ao problema do ser humano e vimos que existe um erro. Existe um erro. Um erro sobre quem eu sou. Porque eu tenho um conhecimento parcial de mim mesmo. O conhecimento que eu tenho de mim é parcial. Eu sei que eu sou um ser existente e consciente, obviamente, e também sei que eu tenho corpo, mente, personalidade. Não é? E, tal e qual como eu disse na aula passada, não é? Quando a pessoa vê a cobra, quando na realidade só está lá uma corda, chama-se isso adhyasa. Na realidade, anyonya adhyasa. Anyonya significa mútua. Adhyasa significa atribuição de algo a algo que não tem essas características. A corda era o que sempre existia. Lá no chão só existia corda. Mas estava lusco-fusco. E nesse lusco-fusco, que não dá para ver se realmente é uma corda ou uma cobra, o medo projeta, a imaginação baseada no medo projeta uma cobra. E porquê que a imaginação projeta uma cobra? Porque há um conhecimento parcial daquilo que lá está, que é a forma arredondada, comprida, que se assemelha à forma de uma cobra. Daí a imaginação, daí a projeção. Estão a ver? Se fosse luz, se houvesse luz total, ao meio-dia, por exemplo, dava para ver que era uma corda. Se fosse totalmente escuro, a pessoa pisava a corda, nem sabia que tinha lá uma corda, nem andava, ficava parada, não é? E então a condição para o erro é conhecimento parcial, ou seja, conhecimento que ainda tem ignorância ali. Então a pessoa olha para a corda e vê uma cobra. E o que é que projeta na corda? Projeta a cobra e, juntamente com a cobra, as características que a cobra supostamente teria. Como o veneno, a mordida e, consequentemente, sente medo. Logo,
esta projeção, esta atribuição à corda da cobra e das características da cobra produz um impacto na pessoa. Ou seja, a ignorância não é inócua. O conhecimento parcial não é inócuo. Causa coisas. Portanto, pela mesma ordem de ideias, se existir este problema na forma como eu me vejo, e já vamos ver exatamente como, o que é que acontece? Há um impacto para mim, há uma consequência. A consequência direta é o sofrimento, como nós vamos ver. O medo é um dos sintomas do sofrimento. Então, há a transferência da visão da cobra e das características da cobra, chamam-se isso dharmas, os dharmas, para a cobra, para a corda, que não tem nada disso. É uma simples corda que ali está. E, ao contrário, também há uma transferência, que é o formato da corda passa a ser o formato da cobra imaginária que a pessoa vê ali, que não existe. Estão comigo? Estão a ver? Então há esta mútua transferência de um para o outro. E este é o problema, e vamos ver como, do ser humano. Este é o problema que origina todo o sofrimento do ser humano. Há outro exemplo dado que eu quero dar, que é o exemplo da concha que nós vemos na praia e quando a luz incide sobre essa concha, ela brilha parecendo prata. E a pessoa vai na praia, não é? Olha, e pensa assim, está ali um objeto de prata que alguém deixou cair. E, não é, o Chico é muito esperto, olha para a direita, não vê ninguém, olha para a esquerda, não vê ninguém, e finge que olha para o mar. Quando na realidade, ali no campo de visão, está, sem perder de vista, aquele objeto que ele acha que é prata. Então ele dirige-se, como quem não quer a coisa, para o objeto pelo canto do olho, não é? Contente, atraído pelo valor que aquele objeto terá. E chega lá, obviamente, e vê o objeto e repara que é uma concha, porque a luz já incide de outra forma e já não brilha da mesma forma que brilhava, e ele dá de caras que é uma simples concha. Partida, nem dá para oferecer à amada que descansa lá na sombra do guarda-sol. Ok. Então veja, aqui há exatamente o mesmo fenómeno, chamado adhyasa. Não é? O brilho da prata e a ideia de que é prata foi transferida, não é, para a concha. Era a concha que estava a brilhar. Então, na concha apareceu prata. E, por causa disso, o que é que apareceu também? O valor da prata. E o sonho, não é? A ideia, não é? A fantasia, vai ser caro, não sei o quê, isto é um bom ornamento, que bom e tal. A pessoa fica contente. Estão a ver? Então há uma mútua transferência. O brilho era da concha, não era da prata. Estão a ver? O exemplo da corda e da cobra serve para mostrar o medo, o sofrimento do samsara. Do género, o mundo é perigoso, nós vamos ver como. E o exemplo da concha e da prata, Shuktikara Jata, assim que se chama, serve para mostrar como as pessoas são atraídas pelos objetos dos sentidos, à procura de algo que os objetos não têm. Já vamos ver. A aula de hoje é profunda. São todas. Agora, o que é que acontece connosco? Como é que esta anyonya adhyasa, esta mútua atribuição de objeto e dos valores desse objeto acontece connosco? Como é que isso acontece e como é que eu sofro por causa disso? Ok? Eu sei que eu sou consciente. Em mim existe consciência. Eu sou a testemunha dos meus pensamentos. Isso é fácil de ver. Eu sou a consciência que testemunha os meus pensamentos. E é só este tanto o conhecimento que as pessoas têm da consciência. É só este tanto.
há aqui uma luzinha interna que ilumina a minha mente e que aparentemente se desliga quando eu vou dormir, não é? Ou quando eu desmaio. E é por isso que as pessoas dizem, perdeu a consciência. As pessoas têm um conhecimento parcial da consciência. E, para piorar tudo isto, a consciência não é um objeto. Jamais será conhecida como um objeto, como, por exemplo, esta caneta ou esta pequena jarra. A consciência é aquilo que está antes de qualquer objeto, é o sujeito, sou eu. Portanto, é impossível que a consciência se torne um objeto da minha percepção, porque sou eu. Eu, consciência, não posso ser um objeto da minha percepção. Estão comigo? Ou eu sou o sujeito, ou eu sou o objeto. As duas coisas eu não posso ser. Então eu sou o sujeito, nunca o objeto. E isso torna mais difícil. Porquê? Porque nós humanos e todos os outros animais estamos habituados a conhecer tudo de forma objetivamente. De forma objetiva. Objetivamente. Que é, isto é uma jarra, isto é uma caneca, isto é um pequeno pote, etc, etc. O objeto surge no nosso campo experiencial, os sentidos pousam lá, a mente está nos sentidos, a consciência ilumina a mente e o objeto brilha cá dentro da minha mente. E eu chamo a esse objeto um nome que eu souber dar, que aprendi e que, obviamente, é comum. Cá em Portugal chama-se pote, em sânscrito chama-se gata. Há um senso comum depois para atribuir nomes às coisas, dependendo da época, da região, da língua, etc. Então é assim que nós conhecemos tudo. Toda a ciência conhece tudo de forma objetiva. Não há outra forma de conhecer as coisas. E a consciência é o sujeito que conhece tudo. Então é impossível haver um conhecimento objetivo da consciência. Estão a ver? Já a consciência é um objeto e eu conheço a consciência como objeto. Nunca isso vai acontecer. Porque a consciência é o eu, é o sujeito. E desconhecendo a natureza dessa consciência, ignorando a natureza dessa consciência, será ela limitada? Será ela mortal? Será que ela nasce quando o corpo nasce? Será que ela morre quando o corpo morre? Ninguém tem a certeza disso. No oceano, universo científico, ninguém tem a certeza disso. Porquê? Porque é impossível estudar objetivamente a consciência. Logo, é impossível medir a consciência. E como não é um objeto, não podemos, ver se tem qualidades. Melhora, não é? Em termos das suas qualidades, aumenta em termos do seu tamanho. Não, isso tudo é impossível. Porque é sempre o sujeito. Então os cientistas, todos eles, estão aqui num beco sem saída, que é, eles estão habituados a estudar tudo como objetivamente. E o que é que eles querem descobrir? A consciência, a natureza da consciência. Mas ela não é um objeto, é um sujeito. E isso leva-os para um beco sem saída. O que é que eles andam a fazer? Já chegaram à conclusão que tem que existir algo no qual tudo aconteça. Já chegaram a essa conclusão. Mas ainda continuam a acreditar que a consciência é um produto, um epifenómeno do corpo, mente, personalidade. Quando este corpo, mente, personalidade morrer, a consciência vai morrer. Portanto, eu sou um produto deste corpo, mente, personalidade. Estão comigo? Eu, consciência, que estou aqui dentro deste corpo, sou um produto do corpo, mente, personalidade e sou o corpo, mente, personalidade. Obviamente. Então vejam, todo o mundo, toda a gente, o universo inteiro, salvo algumas almas abençoadas, entendem que o eu é o corpo, mente, personalidade com consciência. Quando o corpo morre, a consciência que lá estava morre também. Desaparece e não há mais eu. Foi-se, capote, finou-se, bateu a bota. Já não está mais aqui. Só temos uma foto. Agora podemos filmar a mãe, filmar o pai, filmem os vossos pais, as vossas mães, filmem. Guardem isso, tenham pelo menos uma pequena filmagem dos vossos pais a dizerem amo-vos muito e que bom que foi poder estar com vocês
não é? Para terem essa recordação. Não é? Eu pensei nisso, porque eu só tenho fotos do meu pai. Já não está cá. Não é? E hoje nós temos a possibilidade, não é, de cristalizar num pequeno vídeo, não é, a voz do pai, não é, a voz da mãe, as imagens, palavras doces de amor. Ok, feita esta parte, o que é consciência? Então, consciência é um produto do corpo, mente, é um epifenómeno da mente. Logo, eu sou mortal. Logo, eu sou finito. Estão a ver? E qual é a proposição do Vedanta que nós temos que descobrir? O Vedanta diz assim, não. A consciência, ela não é um produto do corpo. Claramente no início é dito, Satchidananda Swarupa Atma. Quem estudou Tattva Bodha logo no início, passado um bocadinho, é logo depois das qualificações, aparece logo essa proposição inicial do Vedanta que depois tem que ser explicada. Tu és essa consciência e existência que é infinita. Então vejam, se a consciência é infinita, essa é a proposição inicial do Vedanta, ou seja, se o eu é infinito, então, eu não estando a ver essa infinitude, porque a minha experiência individual, íntima, é de finitude, é de localização, é de identificação com o corpo, com a mente, com a energia, que são limitados e estão aqui localizados neste sítio, não noutro sítio qualquer. Então, a minha experiência diz-me, eu sou finito, eu sou limitado, eu sou mortal, etc, etc, etc. Então, o que é que acontece? Vejam, temos a consciência, de um lado, e temos o corpo, mente, personalidade do outro. O Vedanta diz, e nós vamos ver que é verdade, que, não pensem que é hoje, é um caminho que vamos fazer juntos, tá? Então, o Vedanta, a proposição inicial do Vedanta é o eu é o infinito, o eu é consciência, essa consciência é infinita. E do outro lado nós temos o corpo, mente, personalidade. Agora, como é que acontece esta atribuição mútua? Não é? Como é que acontece? Vejam, o eu que é ilimitado, infinito, recebe o nome do corpo. Eu sou o corpo. Eu sou a mente. Não é? Eu sou a energia. Eu tenho muita energia, não é? Eu sou uma pessoa muito vital, não é? Não é? Então, a identificação acontece ao nível físico, não só ao nível físico e energético, ao nível mental também. Eu sou muito impulsivo, sou uma pessoa muito emocional, não é? Sou muito emocional, professor. Eu fervo em pouca água. Está a ver? O que é que está a acontecer? O eu que é infinito, que nada tem a ver com isto, nós já vamos ver, se o eu é infinito, não pode ser finito como o corpo. Tem que ter uma natureza diferente. Sendo sujeito, nunca objeto, tem que ter uma natureza diferente do objeto, obviamente, claro. E então eu atribuo as características do corpo-mente ao eu. Estão a ver? Este é o primeiro problema. Eu digo assim, eu sou este corpo. Eu sou esta pessoa. Eu sou mulher. Eu sou homem. E aqui começa a guerra toda. A identificação, eu digo, é o maior problema que a humanidade tem. Eu sou português. Eu sou brasileiro. Eu sou isto, eu sou aquilo. Eu sou indiano. Eu sou um brahmana. Eu sou isto, eu sou mulher. Eu sou feminista. Eu vou votar nem sei quem, porque sou mais nacionalista. Eu sou de direita, eu sou de... Identificações. As identificações criam compartimentos, às vezes incomunicáveis, devido a obstruções ideológicas. Aqui acontece o mesmo. As pessoas estão tão identificadas com o corpo, mente, personalidade, que nem sequer supõem que poderão estar erradas. Tal é a crença. Eu sou o corpo, mente, personalidade. Ou seja, eu, consciência, o que de mais íntimo existe em mim, o que de mais subtil existe em mim, que é a consciência, que as pessoas desconhecem a natureza, este eu é o corpo, mente, personalidade. Estão a ver? E as características do corpo, mente, personalidade. O corpo é baixo. O que é que a pessoa diz? Eu sou baixo. Não é?
O corpo é alto. E o que é que a pessoa diz? Eu sou alto. Não é? A face é bonita, não é? Tem assim os traços todos perfeitinhos. E a pessoa olha ao espelho e sabe muito bem que é bonita. Toda a gente, toda a vida, toda a gente lhe disse, és tão bonita, tão bonita. E a pessoa olha ao espelho, eu sou bonita. Pronto, pode estar tudo, a vida pode estar uma porcaria, mas ela olha ao espelho e alegra-se. Não é? Então tem que ter sempre um espelho com ela. Tem um espelho, tem 2 espelhos lá na malinha. Quando se sentir triste, olha para o espelho, és bonita. Identificação com o corpo. Nada de errado em ser bonito. Quem dera, fôssemos todos bonitos. Se eu fosse bonito, era melhor, não é? Se as pessoas fossem todas bonitas, que bom que era. Não é? E não envelhecessem, não é? E tivessem a altura desejada. Hoje gostava de ter 1,80m, pronto. Então, e o corpo crescia para 1,80m, não é? Hoje gostava de ter os olhos verdes. E puf, olhos verdes, não é? Não é assim. Acontece, não é? Identificação com as características da mente. Não é? Identificação com a família. Estão a ver? Então, tudo isto é imputado ao eu, que é consciência, que nunca é um objeto. Tudo isso é objeto da minha percepção. Vejam, o corpo, objeto da minha percepção. A altura, objeto da minha percepção. A gordura, objeto da minha percepção. Cor da pele, outro problema, objeto da minha percepção. A minha vitalidade, a minha saúde, objeto da minha percepção. Não é o sujeito, vejam, a consciência é o sujeito, sou eu sou o sujeito. Tudo o resto é objeto da minha percepção. É objeto do meu conhecimento, é objeto da minha consciência. E, no entanto, eu atribuo tudo, mas com uma classe e como se diz, com uma dedicação, tudo isso ao eu. Eu e todo mundo, não é? O mundo inteiro faz isso. As qualidades da mente. Eu sou uma pessoa deprimida. Eu sou deprimido. Estão a ver? Eu sou muito alegre. Esta identificação vai até aos pais e aos avós. Isto é do DNA. Isto já é de família. Eu sou assim, já é de família, vejam. O que é que o pai tem a ver? O que é que o pai tem a ver com a consciência, que é o eu? O pai não tem nada a ver com o eu. Informação genética. Objeto da minha percepção, logo não pode ser o eu. Estão a ver? Então, esta atribuição daquilo que é o não-eu, no Vedanta nós chamamos ao não-eu o Atma, aliás, anatma. Porquê que é anatma? Atma significa eu, o eu real. Aquilo que de mais íntimo existe em ti, a partir do qual mais íntimo é impossível ir, isso é consciência, isso é o eu. Vejam, está antes do género do corpo. Está antes até de ser pessoa. É impessoal este eu. No entanto, está, entre aspas, parece estar associado a uma pessoa. Parece que ele se associa a uma pessoa. Porque recebe os atributos. Já vamos ver como. Então esta é a primeira atribuição. Das características do anátema, do não-eu. Vejam que o Vedanta usa este nome propositadamente. Anátema significa o não-eu. Que é para o aluno levantar as orelhas e ouvir. Isto é o não-eu. O corpo é o não-eu. Esta é a primeira atribuição. Ou seja, pensar erradamente que o eu é o corpo, mente, personalidade e as características deles. E isso causa muito sofrimento à pessoa. Muito. Um sofrimento tremendo. Mas não é só isso. Há aqui a contraparte, o outro lado da moeda, que é eu, como nós vimos, eu desejo ilimitado. Eu desejo. Em termos temporais, eu desejo ilimitado. Em condições normais, não é? 35 anos, não é? Estável, numa boa relação, não é? Amorosa, com os pais vivos, com os avós vivos, toda a gente saudável, os filhos na escola a prosperar,
a conta bancária recheada, num país onde não há guerras. Se viesse o gênio da lâmpada e dissesse assim: meu querido, todas as noites tu vais decidir se queres viver mais um dia, sempre com 35 anos, e a tua família tudo igual, ninguém envelhece, tu gostarias? E toda a gente, claro, ia dizer que sim. Se a vida está perfeita, então por que não viver mais um dia? As pessoas querem deixar de viver, não é? Quando a vida é insuportável. E é compreensível, claro. É compreensível que assim seja. Mas em condições ideais, todos querem viver mais um dia. Ou seja, todos querem o ilimitado em termos temporais. Está a ver? Em termos de felicidade, igual. Já vimos isso. Eu quero o ilimitado em termos de felicidade. Já vimos isso. Amanhã encontrei uma criança na rua e perguntem-lhe: olha, gostavas de ser feliz? Provavelmente ela vai dizer: eu já sou feliz. Provavelmente ela vai dizer isso. Mas caso ela diga que sim, gostava, vocês perguntem: quanto gostarias de ser feliz? Infinitamente feliz ou pouco feliz? E vejam a resposta de uma criança de 5 anos. Ela provavelmente vai dizer: infinitamente feliz. E agora perguntem: quando? Só de manhã, só à tarde ou só à noite? Ela vai dizer: sempre. Quero ser sempre feliz. Vejam, em termos de felicidade, a pessoa também busca o ilimitado, busca felicidade ilimitada. Qualquer um de nós. Se o mesmo gênio da lâmpada viesse aqui com um segundo desejo e dissesse assim: olha, queres ser feliz? Quanto feliz tu queres ser? E nós iríamos perguntar: mas eu posso ser mesmo muito, muito feliz? Podes ser feliz o quanto tu quiseres. É um cheque em branco que eu estou a dar para a tua felicidade. Qual era a palavra que vocês iam escolher? 10.000? 1 milhão? Ou infinitos? Infinitamente feliz, obviamente. Se era um cheque em branco, infinitamente feliz. Correto? Ninguém ia ser inocente ao ponto de escolher outra coisa. Vejam, em termos de felicidade, o ilimitado eu quero. Em termos de vida, o ilimitado eu quero. E em termos de conhecimento? Igualmente, ilimitado. Então os alunos que estudam Vedanta, esses então é que querem conhecimento ilimitado. É o sânscrito, é os mantras, é o Vedanta, é aquele livro, é aquele livro. Se pudessem, ficavam em casa a ler. Aliás, alguns se calhar já estarão a pensar, o Elon Musk, não é? Já arranjou um Neuralink, um chip para pôr no cérebro, não é? Alguns se calhar até já passou pela cabeça: se eu pusesse um chip no cérebro e conseguisse ler 10 vezes mais rápido, lia 10 vezes mais livros, sabia 10 vezes mais, porque não? 10 vezes mais, e então, e se fosse um chip de 100 vezes mais? Então, o terceiro gênio, o terceiro desejo, não é? Imaginem, o gênio da lâmpada vem outra vez: olha, eu dou-te possibilidade de tu teres conhecimento infinito. Queres? Sim. Todos queremos mais conhecimento. Aliás, quando a nossa ignorância é revelada, numa simples conversa de rua, numa simples conversa de família, nós encolhemos-nos. Sentimos-nos pequenos, como se a ignorância nos diminuísse. Por outro lado, quando nós sabemos de um tópico, parece que engrandecemos. Ficamos felizes. E isso prova que somos atraídos por mais conhecimento e que mais conhecimento nos torna felizes. Logo, em termos de conhecimento, nós tendemos para o infinito. Vejam, a tendência do ser humano é para o infinito. Porquê? Porque o eu é infinito, vejam. Qual é a tendência? Vejam isto. Qual é a tendência de um rei, de uma família de reis exímios, governadores incríveis como o Sri Rama, por exemplo? Só que ele é roubado na infância e levado para uma família de camponeses. E ele cresce com aquele sangue real nas veias, com o desejo de governar. Vejam, porquê que ele tem aquele desejo de governar? Que é a natureza dele. Não é? É aquilo, está-lhe na alma governar. Ele não sabe porquê, mas está-lhe na alma. É como a natureza do fogo, é queimar. A alma do fogo é o calor, então o fogo queima.
A nossa alma, o nosso ser é o infinito. Então nós queremos o infinito e não nos contentamos com menos do que o infinito. A nossa vida é toda à procura de um momento onde eu possa beber do infinito. Onde, temporariamente, as minhas limitações sejam suspendidas e eu sinta que naquele momento não há limitações para mim. Esse momento eu quero sempre para mim. Eu procuro momentos desses. Quando é que eu os encontro? Com a pessoa amada, com os filhos, na natureza, a ouvir música, a dançar, a fazer yoga, a meditar, nas aulas de Vedanta, de uma forma muito profunda. Certo? E isso a gente quer. E essa é que é a busca pela felicidade. Estão a ver? Então nós queremos o infinito. E só descansamos quando o senso de limitação vai. Então, este eu quero o infinito, mas acredita ser o finito. Vejam a contradição que não é para um ser humano. Algo muito íntimo, uma voz que berra silenciosamente diz: tu queres o infinito, e ele vê-se enclausurado num corpo tremendamente finito. Estão a ver? Então, a imortalidade do eu, a infinitude da consciência, a intemporalidade do eu é transferida para onde? Para o corpo, mente, personalidade. Porquê? Porque eu queria viver mais um dia. Porque eu queria saber mais do que eu sei. Porque eu queria ser mais feliz. Não é? Estão a ver? Este é que é o problema. Então, parece que nós estamos rasgados ao meio. Parece. A consequência disto é o sofrimento não é uma coisa familiar, que a pessoa... O sofrimento estranha-se sempre. Vejam, por mais que vocês acordem todos os dias de manhã, é sempre difícil acordar de manhã. Sempre. É sempre difícil. Se tivermos a liberdade, dormimos sempre mais um pouquinho. Porquê? Porque é difícil. Mas eu sou uma pessoa muito disciplinada. Continua a ser difícil, não é mesmo? Mas tantos anos que a pessoa tem, tantos anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, multiplicados por todas as vezes que a pessoa dormiu, supondo que dormiu todos os dias, e ainda assim é difícil. Veja, mas porquê? Continua a ser difícil sair de um estado de paz profunda, onde não há identificação com o corpo nem com a mente, e de repente a experienciar o quê? As limitações do corpo, mente, personalidade. É estranho. É estranho. Não é natural para nós. No entanto, habituamo-nos. Porque sempre vivemos no corpo. E fomos-nos habituando às limitações do corpo, às limitações da mente, às limitações da energia. E que remédio temos que nos habituar, porque elas vão aumentar, não é? Com a idade. O bom é que o Vedanta não promete que essas limitações cessem. Prestem bem atenção a isto. O Vedanta nunca vai dizer: tu não vais ter limitações físicas, tu não vais ter limitações energéticas, tu não vais ter limitações mentais. Nunca o Vedanta vai dizer isso. O Vedanta vai dizer assim: tu não és isso. Que é uma coisa totalmente diferente. E a pessoa começa a viver a partir da sua verdadeira identidade. E então é muito mais fácil, muito mais leve viver num corpo que sabemos que terá sempre limitações. Estão a ver? Muito mais fácil. Porque agora há a visão de que o corpo não sou eu. E essa visão é tão forte, mas tão forte, forte ao ponto da pessoa às vezes nem quer saber do corpo, nem quer saber da mente. E isso também pode ser, pode não ser bom. Mas há exemplos de sábios assim, não é? Há exemplos. Vão lá para uma gruta, não querem saber de comer, nem beber, nem nada. Ficam lá assim, encostados a um canto, entregues à contemplação da infinitude do eu. Alheios a tudo o resto. Não é? Totalmente dissolvidos nessa paz.
não é? Totalmente desidentificados com a matéria e totalmente entregues ao espírito, que é o eu. Então, este é que é o problema do ser humano. É um erro e esta atribuição mútua das características do eu ao corpo, mente, personalidade e atribuir o corpo, mente, personalidade e as características do corpo, mente, personalidade ao eu, quando são totalmente diferentes e totalmente opostos. E por isso surge sofrimento. Porque o meu ímpeto é a infinitude e a minha realidade empírica, prática, é a finitude. O meu ímpeto, o meu chamamento é a imortalidade e eu dou por mim num corpo que é mortal, numa mente que é mortal, etc, etc. Estão a ver? Então isto chama-se atribuição mútua, anyonya adhyasa. E é daqui que advém todo o sofrimento humano. Todo. Não é? Todo. É daqui que advém, não é? Desse erro cognitivo. Não é? E agora a questão é esta, não é? Ok, professor. Vamos supor, eu gostei muito do que o professor disse, o professor falou bem, aliás, o professor fala bem. Quando os alunos me dizem isto, eu... Olá, Joel. Oi. Quando os alunos dizem isso, não é? Ai, o professor fala bem. Eu, cara, meu íntimo, eu penso assim, bolas, ele esteve a ouvir o ensinamento ou esteve a julgar a minha eloquência? Em que frequência é que o aluno estava, não é? Eu não quero ser eloquente, eu até acho que nem sou. Eu quero é ser claro, não é? Ah, professor, o professor foi muito eloquente e é verdade, realmente parece haver aqui um erro. Existe a possibilidade da consciência ser infinita, existe, tem que ser honesto e intelectual, essa possibilidade é plausível, é provável. Oh, professor, e agora? Não é? E agora? Esta é que é a questão. E agora? E aqui a gente põe duas perguntas. Uma é, queres a liberdade? Queres isso? E o aluno vai dizer sim. Se o aluno disser não, basta dizer gentilmente ao aluno, olha, continua a viver a tua vida, eu estarei aqui. E passado algum tempo, ou até mesmo passados alguns anos, ele voltava a ter à porta. Foi fazer tudo o que tinha a fazer para ver que também não conseguiu sozinho. Não é? Esta palavra é importante para chegar à conclusão que não conseguiu sozinho. Entendam, Vedanta é uma dança feita a dois, professor e aluno. Vedanta não é, como se chama, dançar ao som de techno, que as pessoas vão sozinhas e cada uma dança com os olhos fechados à sua maneira, não é? Agitando, atirando os braços para todo o sítio. Não. Vedanta é como um tango, são dois. A dança é feita junta, professor e aluno. Não há... Se não houver alunos, eu não sou professor. Vou ser filho, companheiro, irmão, sei lá, um simples cidadão. No momento em que os alunos pintam, puff, pinta também cá dentro o professor. Puff, é? Como que por milagre aparece. Então o aluno tem que querer saber. Aquele que busca a liberdade tem que se transformar naquele que busca o conhecimento, obrigatoriamente. Porque senão, o que é que acontece? Se isso não acontecer, o aluno vai continuar a procurar, o buscador da liberdade vai continuar a procurar noutros lugares. Porque ainda não entendeu que o conhecimento é a única solução para o problema. Daí esta introdução e todas as introduções que eu faço serem focadas em estabelecer o propósito Vedanta em função do estabelecimento do problema fundamental do ser humano, que é a ignorância e o erro. Este anyonya adhyasa. Repitam, anyonya adhyasa. Anyonya adhyasa. Tá? É palavra técnica. Ou bhranti, que significa erro. Estão a ver? Porquê?
Vejam, se o problema é eu ignorar quem eu sou e o problema está centrado em mim, então eu preciso do conhecimento de quem eu sou e que alguém diga a mim quem eu sou. Não há outra forma. Não há outra forma. Se alguém pensa que há outra forma, nós damos espaço à pessoa para ir. Vai lá gastar os teus trunfos na vida. A pessoa acha que ainda tem alguns trunfos, não é? O as e a bisca. Não. O professor não sabe. O professor não sabe. Eu é que sei. Ok. Segue o teu caminho. Vai jogar os teus trunfos. Vai. Eu estou aqui. Tranquilo. Com o mesmo amor. Aqui à tua espera. Vai. E o aluno vai voltar. Não vai resolver o problema. E agora a questão é, mas então, professor, como se ganha este conhecimento? Como se ganha? Não é? Como é que se ganha? E, para que fique claro, vocês não pensem que esta discussão é muito profunda. A pessoa está muito fundo. Não. Eu vou muito mais fundo do que isto, com argumentos, às vezes, do aluno ficar assim. O aluno às vezes fica assim a olhar e eu até penso que o ecrã parou. Mas o ecrã não parou, foi o aluno que parou. Está à espera que o cérebro dê alguma resposta, não é? Mas o cérebro fica a pensar. Não é? Então eu explico outra vez. Então não pensem, Vedanta pode ir a exercícios de raciocínio muito profundos e muito úteis também. Porquê? Vejam, o Swami Dayananda era incrível nisto. Nós temos que pensar com clareza. Clareza no pensamento. Treinar as nossas mentes para pensar com clareza. Pensar não é um problema. Pensar mal é um problema. Pensar bem é uma bênção. Uma grande bênção. Tomara toda a gente pensasse bem. Pensar só é um problema se a pessoa pensar mal e, obviamente, vai tomar decisões más e vai se pôr em lugares maus, fruto dessas decisões. Pensar bem causa o oposto, traz clareza sobre a vida. Não é? Então, Vedanta usa a mente. E nesse aspecto é muito bom, é um treino. O aluno que está exposto ao ensinamento tradicional de Vedanta aprende a pensar. Eu nunca perguntei isto, mas quantos de vocês sentem que estão aqui, não é, que com as aulas de Vedanta aprenderam a pensar melhor? Digam, quantos de vocês? Levantem o braço. Estão a ver? Estão a ver? Os alunos novos que irão ver, obviamente em casa, vão entender. Então é bom. É, de facto, como se diz, se ensinarmos alguém a pensar com clareza e a pensar bem, fizemos o maior serviço a esse ser humano. Porque ele agora está munido de um instrumento, que é a mente, capaz de pensar bem. Estão a ver? E então, como ganhar este conhecimento? Como? Professor, como? Não é? Então, para entendermos com clareza, não é, o que é o Vedanta, temos que falar de quais os meios de conhecimento que nós temos ao nosso dispor. Temos que ver esse tópico. Para ver qual é o mais adequado. Não é? Nós vamos ao médico, estamos doentes com febre e ninguém sabe o que é, manda-nos fazer um exame. Tiramos sangue, damos a urina, saliva, etc. E o médico quer ver se é neurológico, se foi algo que se comeu, se é uma bactéria, se é vírico. Para quê? Porquê que o médico quer fazer o diagnóstico? Porque ele quer dar um medicamento apropriado, certo? Quer dar um medicamento apropriado, aquele que resulta. Não adianta dar um antivírico quando o problema é por causa das bactérias.
Correto? Não adianta nada. Então nós temos que ver, analisar quais os tratamentos, os meios de conhecimento que nós temos ao dispor, que é o tratamento para a ignorância, é um meio de conhecimento, não é? Para ver qual é qual é o melhor. E o primeiro meio de conhecimento é chamado pratyaksha, percepção sensorial. A visão, o olfato, os 5 sentidos. Qual é o domínio da percepção sensorial ou pratyaksha? O que é que esse meio de conhecimento faz? Antes de mais, o que é um meio de conhecimento? Prama, karanam, pramanam. Karanam é meio, instrumento. Karanam significa instrumento. Prama significa de conhecimento. Então, instrumento de conhecimento, meio de conhecimento. Pramyate anena iti pramanam, através do qual a pessoa ganha um conhecimento. Os olhos são um meio de conhecimento para a cor e para a forma, certo? O ouvido é um meio de conhecimento para o som, para as palavras. O olfato para os cheiros. O tato para a textura, para o calor. E a boca, a língua, para o paladar. Chama-se isso percepção sensorial. E na realidade é só assim que nós conhecemos o mundo. O nosso conhecimento direto do mundo é percepção sensorial. Vem por percepção sensorial. Chama-se isso pratyaksha pramana, percepção sensorial. Será que este meio de conhecimento dá? A percepção sensorial é feita para objetos. A cor é um objeto da minha percepção. A forma é um objeto da minha percepção. Eu sou o sujeito. Eu não sou um objeto. Estão comigo? Eu sou o sujeito. Eu não sou o objeto. Então dê-me só um segundinho que eu preciso ir ali à casa de banho. Está bem? Rapidinho. É 2 minutos. Obrigado pela vossa paciência. Estava mesmo aflito. Necessidades físicas, está bem? Então onde é que nós íamos? No corpo. E no meio de conhecimento pratyaksha, não é? Então pratyaksha é um meio de conhecimento. Percepção sensorial. Não é? E só serve para conhecer objetos. A área, o domínio, a operação deste meio de conhecimento é somente objetos. Objetos da visão, cor e forma, objetos do paladar. Eu sou o sujeito, eu não sou um objeto. Logo, este meio de conhecimento é incapaz de revelar
a natureza desta consciência. Reparem, no Vedanta nós não queremos saber que somos consciência. Nós já sabemos que somos consciência. O Vedanta não precisa de revelar que tu és consciência. A pessoa já sabe o que é consciência, certo? Agora, o Vedanta revela, sim, a natureza dessa consciência, por um processo muito peculiar, que é um processo de negação, que nós veremos a seu ponto que isso é. Então, a percepção sensorial, através dos órgãos dos sentidos, ela só opera no domínio dos objetos deste mundo. É incapaz de revelar a natureza desta consciência, porque a consciência é o sujeito e Pratyaksha só revela os objetos. Estão a ver a limitação deste meio de conhecimento? Ok. Existe outro meio de conhecimento chamado inferência, anumana. Existe uma disciplina, chama-se Nyaya, lógica, dentro do Vedanta, e lá nós temos acesso a estes meios de conhecimento, são os que temos disponíveis, e obviamente todos verão que é assim. Então, anumana significa inferência. Não é? Uma inferência qualquer. E o exemplo dado é o fogo e a montanha. Eu vejo fumo lá ao longe na montanha, e qual é a minha inferência? Há fogo na montanha. Estão comigo? Então vejam, é um conhecimento válido, na mesma, tal e qual como Pratyaksha, a percepção sensorial. Não é? Eu pego neste pote e o que é que vocês dizem? O pote está aqui. Eu vejo um pote, a cor do pote. É válido, é um conhecimento válido. A Anumana, a inferência, também traz conhecimento válido. Porque de facto eu vejo fumo e ligo aos bombeiros e digo assim, olha, tem que haver um incêndio porque eu vejo fumo. Lógico, então é um conhecimento válido. Os bombeiros avistam o fumo e vão para lá, não precisam de ver as chamas, certo? Vão para lá. É um conhecimento válido. E porquê que esse conhecimento acontece? Porque esse conhecimento só funciona, a inferência só funciona porque antes houve percepção sensorial. Eu vejo o fogo, o fumo, então percepção sensorial, eu vejo o fumo e concluo que há fogo. Porquê? Porque antes dessa situação de haver o fumo e haver fogo, algures na história da minha vida, eu testemunhei a concomitância dos dois, que é, sempre que havia fumo, estava lá o fogo. Na casa dos nossos avós, pelo menos em casa dos meus avós, havia sempre uma lareira. Inclusive, na casa da minha mãe, lá em Trás-os-Montes, em Carraseda de Anciães, numa aldeiazinha chamada Belver, perto de Vila Flor, cozinhava-se e fervia-se a água lá na lareira da cozinha, antes de haver os fogões. E como é que ficava a cozinha? Cheia de fumo, não era? Quando a lenha era verde. Então, fumo e fogo, o conhecimento dos dois juntos, eu já tinha. E bastou ver o fumo e eu lembrar que os dois andam juntos, onde há fumo, há fogo, para inferir. A montanha está a arder. Então vejam, inferência é um conhecimento válido. Estão a ver? E depois temos múltiplas inferências. Artapatihi, é assim que se chama. Artapatihi. Artapatihi, com dois T's. Que é o que a ciência médica faz, é o que faz a ciência toda. É quase como uma engenharia reversa. Se isto aconteceu, então aquilo tinha que estar presente. Alguém na área da ciência aqui? Alguém que trabalha na área da ciência? Ou assim? Não, pronto. Não, senão iria entender mais facilmente. Por exemplo, nós vamos fazer análise ao sangue e o médico descobre que tem uma proteína qualquer lá no sangue. Descobre, tem aquela proteína. Não é suposto aquela proteína estar ali, não é suposto. Mas sempre que aquela proteína está ali, houve uma infecção bacteriológica qualquer. Estão a ver? E então eles começam a andar ao para trás. Se aquela proteína esteve ali, aquela infecção aconteceu, então aquilo aconteceu, e começam e vão à causa do problema. Então, inferências múltiplas
É chamado de artapati. Também é um meio de conhecimento válido. É um meio de conhecimento válido. Né? A astronomia faz muito isso. A astronomia. Né? Todos os cálculos astronómicos, não é, são feitos com base nisso. Não é? A radiação que existe como resultado do Big Bang, por exemplo, que nós estamos a receber, não é? Ainda, tudo isso. Não é? E então são cálculos que são feitos. Não é? Aquilo só é possível se aquilo aconteceu. E aquilo só é possível se aquilo aconteceu. Não é? Eu olho de manhã e vejo que o chão está molhado. O que é que eu concluo? Que choveu. Estão a ver? Teve que chover. Não é? Isso é uma presunção ou uma inferência com vários graus. Depois temos outro meio de conhecimento, que é o pamana, o exemplo. Não é? Para quem nunca viu o oceano, nós dizemos que é um rio enorme, sem limites. E a pessoa fica com uma ideia do que é um oceano. Estás a ver um rio enorme, sem limites, que tu não vês o outro lado da margem? Isso é o oceano. E a pessoa, bolas. E é um meio de conhecimento válido, porque é um meio de conhecimento indireto. A pessoa fica com uma imagem na cabeça, até que encontra o oceano e confirma essa imagem. Então vejam, todos estes, o exemplo, o pamana, as inferências múltiplas, a inferência, dependem de quê? Da percepção sensorial. Todos estes dependem da percepção sensorial. Logo, se a percepção sensorial é incapaz de revelar a natureza do sujeito, a natureza da consciência, a natureza de quem eu sou, estes também são incapazes, porque são dependentes dela. Estão comigo? Então, é bom que estejam comigo. Então, é ineficaz. Ineficaz. Estes quatro são ineficazes. Temos outro meio de conhecimento muito peculiar, chamado anupalabdhi, tá? Que é um meio de conhecimento para a ausência de alguma coisa. O Paulo guarda sempre as chaves na gaveta, por acaso não guarda, mas imaginem, guarda sempre as chaves na gaveta, no hall de entrada. E o Paulo vai lá, quer-se ir embora, abre a gaveta, não estão lá as chaves. Espreita de novo, não é? Também não estão. E é interessante, não é? Que nós abrimos a gaveta, fechamos e sabemos que as chaves não estão lá. Damos meia volta à casa e depois vamos outra vez àquela gaveta. É, não é? Como se por milagre as chaves fossem lá aparecer. Quantos de vocês já fizeram isso, não é? Quando estamos à procura. E não é 2 vezes, 3 ou 4 que nós vamos à gaveta. A gaveta é pequenina, não está nada lá dentro, é o lugar das chaves. E nós vamos lá, como se por magia alguém pusesse lá. Então nós vamos lá. Qual é o meio de conhecimento que revela a ausência de alguma coisa em dado sítio, em dado momento? É este, anupalabdhi. Porquê? Porque eu não ouvi as chaves. Então eu não posso dizer que é percepção sensorial, porque as chaves não estão lá. Não houve a visão das chaves, estão a ver? Então, um meio de conhecimento muito peculiar. Deixo-vos a pensar no assunto. Eu, quando ouvi, fiquei a pensar um bocado no assunto. Como não é percepção? Tem que ser percepção. Não é percepção. Também não é inferência. Porque eu vejo o espaço vazio e não infiro. As chaves estão lá. Não há inferência aqui. O espaço está vazio. É óbvio que as chaves não estão lá. Não há que inferir. Inferência seria, as chaves estavam lá, tinha uma folha de papel por cima, e eu pensei assim, bolas, esta folha de papel está a tapar as chaves, porque eu já percebi, isso é que era uma inferência. Mas não, a gaveta está vazia. Se está vazia, eu não vejo as chaves. Logo, é um meio de conhecimento diferente, anupalabdhi. Mas que depende da percepção sensorial também. Um invisual, não é? Põe as mãos, vai sentir. Não é? Vai sentir, não está lá. Depende do tato, por exemplo. Não é? Não precisa de ser só a visão. Então nós temos estes 5 meios de conhecimentos. Não é? Percepção sensorial, inferência, múltiplas inferências, exemplo ou comparação, e depois um meio de conhecimento para a ausência de alguma coisa, anupalabdhi, pratyaksha, depois artapatihi, aliás, anumana, depois artapatihi, finalmente não, depois o pamana e finalmente o palabdhi.
Existe outro meio de conhecimento, sim, existe, chamado Shabda Pramana. Um meio de conhecimento na forma de palavras, chamado discurso verbal. Próxima aula vamos continuar a partir daqui, está bem? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Então vá, cuidem-se, está bem? Namastê. Om.